Quando que eu me dei conta que eu era branca, né? Minhas amigas negras, minha Dinda, todo mundo que convivia comigo. Pra mim, né? Era a mesma coisa. Assim como existe diferença de cor de pele entre dois brancos e existe diferença de cor de pele entre dois negros, a gente sabe que ser negro e ser branco não é um tom de pele. Da mesma forma, eu olhava para elas, elas olhavam para mim e eu não notava essa diferença. Um dia eu estava na escola, escorada na minha classe, assim, eu estava, acho que na quarta série. Desculpa, gente, a participação dos meus cachorros. Eu estava na quarta série, não, na quinta série, desenhando, fazendo um trabalho de escola. Só um minutinho. Eu não tenho domínio de classe, gente, desculpa. Então, como eu ia dizendo, eu estava escorada na minha classe, né, entretida ali fazendo um desenho numa aula de artes. Bem faceira, e era, acho que até uma coisa individual. Ó, estão me chamando na pista. Aí, quando vê uma menina, eu vou dizer, não era para dizer, não tem nada a ver com o assunto, mas eu vou dizer, era uma menina feia, tá? Uma menina bem feia, menina branca. Pegou e se escorou na minha mesa, na ponta da minha mesa. Olhou bem pra minha cara, assim, chegou pertinho de mim e disse: faz coisa de branco, não faz coisa de negro. Aí eu olhei pro meu caderno, assim, eu olhei pra cara dela, pro meu caderno, pra cara dela, e não consegui entender do que ela tava falando. Aí a ficha, né? Todo mundo que me conhece sabe que a minha ficha é lenta, né? A minha ficha foi vindo assim, câmera lenta. Até cair eu entender que o que ela estava querendo dizer tinha a ver com o capricho do que eu estava fazendo. E por que ela teve a confiança de vir me dizer isso? Na minha vida de branca até hoje, diversas vezes, em diversos lugares, brancos tiveram a confiança de me fazer esse tipo de comentário. Aí quando alguém te pergunta onde é que tu esconde o teu racismo, como é que eu vou dizer assim, eu não sou racista? Bom, eu acho, se eu tiver que assumir agora, tá? Claro que eu ainda tenho muita coisa para descobrir sobre isso. Mas eu diria que o meu racismo está escondido nas vezes em que eu olhei estupefata para a cara dessas pessoas e não disse nada. Eu olhei para a cara dela e não disse nada. Eu disse, como assim? O que tu tá querendo dizer? Tipo, não tem nenhum negro aqui, tu tá falando do quê? Né? Aí depois, lá na adolescência, quando eu li o dicionário de Porto Alegrês, lá tem uma explicação sobre o vocábulo negrice, que explica que as pessoas usam esse vocábulo baseados na ideia racista de que os negros fazem as coisas mal feitas, né? E tem uma série de outras ideias do tipo que sustentaram o racismo ideologicamente, né? O racismo se sustentou pela violência, mas também se sustentou pelo domínio da violência simbólica, né? Então, eu não queria ser aqui a branca fazendo branquice, né? Como bem diz a minha aluna Hanna. Beijos, Hanna. A branca é uma cor de pele, mas continuar perpetuando esse racismo daí seria fazer branquice, tá? Seria não perceber que a necessidade da gente ter uma prateleira da nossa biblioteca escrito diversidade, a Jack falou, essa necessidade vem do fato de que o resto das prateleiras está lotado de pessoas brancas. E muitas vezes, quando a pessoa que escreveu não é branca, ela acabou fazendo sucesso se aproveitando do fato de que naquele momento as pessoas não sabiam que ela não era branca. Como Machado de Assis, né, que durante muito tempo foi referido como mulato, né? Ao ponto da Caixa não saber que ele era branco, mais ou menos, ou clarear ele propositalmente lá na propaganda, né? Ou não sei se vocês viram o filme Django Livre também, que tem um questionamento sobre o autor dos Três Mosqueteiros, né? Eu não sei falar em francês, Júlia não me corrige. É Alexandre Dumas, uma coisa assim que diz. Que ele também era negro, né? Então, muitos autores que tinha que eram negros, na verdade, fizeram sucesso apesar do racismo, né? Hoje em dia a gente vê uma coisa contrária, um movimento da gente procurar autores negros, não só para fazer uma cota, né, para fazer uma ação afirmativa, o racismo reverso que não existe, exatamente, a Chiquinha Gonzaga e outros branqueamentos que a gente estudou na Quilombar, né, gente? Não que não vai estudar novamente. Mas eu digo assim, a gente procura hoje, tá, tô encerrando. A gente procura hoje autores negros pensando naquilo que a Paula falou. A maior parte dos nossos alunos são negros. Aí tu traz eles para dentro da biblioteca, apresenta uma biblioteca escrita por brancos e diz para eles que se eles não dominarem aquilo ali, tem um problema com eles.
Aí, quando eles não conseguem sentar a bunda na cadeira, ficam passeando no corredor, ficam criando problemas. Por quê? Porque a gente está querendo um aculturamento, um branqueamento intelectual deles. A maneira de falar, a maneira de escrever, tudo que vem, tudo que é importante vai ser coisas europeias, tudo eurocêntrico, é isso? Acho que não, né? Eu acho que a gente tem que respeitar, tem que ver que o aluno tem que se enxergar também na literatura, no caso da biblioteca, mas em tudo, gente. Eu estou falando do meu ponto de vista, que eu sou das letras, né? Mas outras pessoas podem reavivar isso, dizer assim, olha, isso daqui foi desenvolvido na África, isso aqui foi desenvolvido no Egito, isso aqui quem descobriu foi fulano, né? Deixa eu ver se tem alguma coisinha só para eu fechar aqui. Bom, a gente tem que parar de falar do racismo como uma frase sem sujeito, né? Choveu. Não, o racismo não é uma frase sem sujeito. O racismo é uma frase com sujeito oculto. Quem está ocultando esse sujeito, né? Tá se ocultando a si mesmo. A gente precisa revelar. Então, da mesma forma de fazer uma analogia com o machismo, né? Às vezes, para mim, mulher branca é difícil entender alguma coisa que está sendo denunciada ali como racismo. Então, é só se botar no lugar como se fosse um homem fazendo, né? E fosse um machismo. O homem também não está enxergando bem, então eu enxergo com clareza, pego, vou lá e jogo isso para ele, né? A gente tem que ter a consciência desse privilégio, mas a gente tem que atuar conscientemente contra o racismo, tá? Porque existe o racismo passivo, que é o silêncio, é o deixar a piadinha, como a da Luciana Tomasi, ecoar, dar aquele sorriso amarelo, assim, e deixar aquilo ali passar. E não ser a Mariane Ferreira que foi lá e deu na lata a resposta. Né? Quantos brancos estavam na tela e ficaram com aquela cara? Aquela cara é um tipo de racismo que é passivo. O racismo ativo, ele é muito mais violento, com certeza, mas ele está sustentado em bastante racismo passivo, né? O silêncio, né, dos bons, né? Então, assim, não é o George Floyd, não é um João Pedro, não é uma Cláudia, não é um Marildo, uma Ágata, uma Maria Eduarda, pode ser que não. Pior, né? Mais risadas no fundo. Mas aí tem o Miguel. Eu não joguei ele da janela, eu só deixei que ele caísse. Né? Será que eu sou tão culpada assim, coitada de mim, só porque eu achei que a minha unha era mais importante do que cuidar do menino? Só porque eu achei que o meu cachorro era mais importante do que a mulher negra cuidar do filho dela? Eu Em tenho uma plena babá pandemia. com o meu cachorro, né? Então, gente, é muita coisa para eu falar assim. Eu vou fazer uma coisa muito feia que é não conseguir fechar, né? Vamos deixar em aberto, porque isso é uma coisa que nem eu sei. Eu só espero não ter passado muita vergonha. Se eu fiz alguma branquice, me perdoem. Obrigada. Obrigada, professora Kelly, foram excelentes e valiosas contribuições que trouxeste. E esse tema não se esgota, né? E a Lia Schuckman, que a Kelly referenciou, tem TEDs dela, tem vídeos, e foi ali que eu descobri também o conceito, que eu fui me dando conta e fui aprofundando. Então, quem puder ver os vídeos, o TED, é interessante. Ela fez a pesquisa, inclusive ela disse assim, perguntou para várias pessoas em várias classes sociais, e aí ela chega para o mendigo e pergunta também, né? E aí a resposta dele, sim, eu tenho privilégio. Ele não fala com essas palavras, mas eu posso entrar no shopping e cagar. O meu amigo negro não pode. Vou passar, então, para a professora Ana Paula, agora, fazer as suas contribuições. Boa tarde, colegas. Primeiro, agradeço o convite feito pela Kelly, pela Enari, pela Jaque. Eu vou tentar ser sucinta, assim, né, na minha pequena contribuição para esse debate, mas eu acho que a gente não pode se esquivar de algumas reflexões mesmo, né, sobretudo nós que somos educadores. Então, assim como as duas falaram um pouco da sua origem, né, eu também tenho uma origem colonizadora, né, a minha família, né, tem a descendência italiana, e aí eu nasci numa cidade, né, que tem uma tradição muito forte dessa colonização
italiana, mas a minha avó paterna casou com o que eles chamavam de brasileiro. Então, eram os italianos e os brasileiros. Ainda, né, se tem muito isso, né, de dizer, nós somos italianos, embora sejam brasileiros. Mas, enfim. Então, e essa colonização, ela está muito entremeada por um discurso meritocrático, né? Então, o imigrante foi o cara que veio para cá, e ele trabalhou, né? Ele se esmerou, e aí, por mérito pessoal, ele ascendeu na vida. Quando, na verdade, isso é um discurso mentiroso, né? Os imigrantes vieram para o Brasil patrocinados pelo governo e também numa perspectiva de branqueamento, né, numa política de branqueamento da população. Então, isso já é a gente saber, né, os vários lados da história, assim, saber que não foi bem assim, né? Mas até eu saber que não foi bem assim, eu estudei na escola, né? E não fiquei sabendo disso, né? Estudei o fundamental, o médio, e segui com esse pensamento. E aí eu entro na universidade pública, né? Com uma formação predominantemente eurocêntrica, né? E essa história, ela começa a ser contada de uma outra perspectiva. Eu começo a saber isso de uma outra perspectiva. Quando eu estou lá no segundo ano da faculdade, eu começo a trabalhar na Feira do Livro de Porto Alegre. E ao trabalhar na feira, eu começo a manter mais contato com a literatura para a infância e para a juventude, né? E, lidando com uma cadeia produtiva do livro, conhecendo os autores, as produções, né? Isso vai ampliando as minhas referências, para além daquela que é eurocentrada, né, digamos assim. Eu me lembro, eu não vou saber o ano, tá? Mas é muito forte na minha memória um debate na Feira do Livro sobre a Lei 10.639, com a participação da professora Petronilha, do Oliveira Silveira, e mais de um autor, que era o Júlio Emílio Brás. Eu acho que eram essas três pessoas. E ali aquele debate sobre a implementação da lei. Eu acredito que tenha sido, assim, tipo, 5 anos depois, né, da implementação da lei, que é de 2003. E aí eu começo a perceber, né, nesse trabalho com a Feira do Livro, e depois eu me formo também, vou para a sala de aula, que eu preciso, né, ir atrás dessa outra história, né? Aquilo que o Walter Benjamin fala, né, de escrever a história contrapelo, né? A gente não pode saber só da perspectiva dos que venceram, né, digamos assim. Então, mas eu trabalhei em várias redes, né, antes de chegar até Porto Alegre, chegar até o Guerreiro, e eu sempre via um discurso que era assim, o discurso da diversidade, e não da educação para as relações étnico-raciais. Este nome eu fui conhecer, claro que já tinha a lei, né, mas assim, como instituições, né, a prática mesmo disso, eu fui conhecendo o Guerreiro, né? Eu lembro que eu estudava, que eu trabalhava em Esteio, o primeiro município, e lá tinha um setor de diversidade que abrangia tudo. E me parece que, às vezes, quando a gente fala sobre esse tudo que é a diversidade, a gente não fala sobre muito pouco, né?
porque fica a diversidade, mas o que é a diversidade? Pode ter a diversidade da acessibilidade, né, da inclusão, pode ter a diversidade sexual, né, enfim, a racial. Então, esse discurso se esvaía, digamos assim. Aí, eu chego em 2018, 2017, eu acho que é 2017 que eu entro no Guerreiro. E aí, em 2017, eu entro no Guerreiro. E aí eu observo, e aí que é interessante a gente pensar em como é importante a gente entender uma perspectiva relacional também, nessa discussão. Eu percebi que que eu trabalhava num local em que tinha muitas colegas negras. E por conta, né, desse trabalho. E aí eu comecei a perceber que eu tinha uma necessidade pedagógica mais forte de trabalhar essas questões, né? E também de me posicionar de uma forma antirracista. Então, foi uma necessidade pessoal e pedagógica. Então, eu acho que tem algumas questões assim para a gente pensar daí na perspectiva da escola. A primeira delas é a questão do currículo, né? O Boaventura de Souza Santos fala do epistemicídio, né? E a Djamila Ribeiro retoma isso no livro do Pequeno Manual Antirracista, né? E o que é o epistemicídio, né? É o apagamento sistemático de produções e saberes produzidos por grupos oprimidos, né? Então, a escola, em grande parte das vezes, ela tem uma perspectiva, ela mantém essa perspectiva do branco como universal, né? O branco como o hegemônico. E aí é muito interessante, esses dias eu vi em alguma live que alguém falava assim, que parece que quando é o branco, a gente chama de conhecimento. Quando não é branco, é saber, né? Então, essa própria questão da palavra, assim. O currículo, então, pensar no currículo, exato, branco como modelo a seguir, né, se espelhar. E o currículo é o que institui, né? Mas aí tem a prática pedagógica, né? São as escolhas que a gente vai fazer no nosso dia a dia de sala de aula. E aí, ano passado, a gente teve a Sônia Rosa lá na escola, né? E aí foi muito bacana, assim, que os alunos da B30 entrevistaram as professoras negras da escola, né, as funcionárias, e voltaram, né, e a gente, com as respostas, e a gente conseguiu fazer esse diálogo das mulheres negras dessa comunidade escolar. Né? Aí depois, eu pedi para que eles escolhessem mulheres negras, né, que eles, enfim, pesquisassem ou que escolhessem uma que já conheciam, enfim, e que fizessem a biografia dessas mulheres. Né? E a gente expôs isso quando a Sônia Rosa foi lá na escola. Então, isso é o primeiro eixo. Mas tem um segundo eixo, que aí é o dia a dia, né? Que é as interlocuções internas de uma instituição. E aí eu acho que é o ponto mais que a gente precisa superar. Tá? Por quê? De nada adianta eu ter uma prática antirracista, eu promover leituras de autores negros, fazer uma compação, fazer um roteiro de leitura, né?
Mas se nas minhas atitudes eu mantenho, né, eu não tenho uma prática antirracista, né? Eu seja conivente com atitudes de racismo entre os alunos. Eu não paro uma aula e diga, opa, vamos conversar sobre isso aqui. O que está acontecendo? Né? Quando, talvez, aquilo que a Val falou ontem, eu privilegio o aluno branco que está sentadinho ali na minha frente e eu não me desloque por essa sala de aula e chegue perto, me aproxime, crie laços afetivos com os alunos que estão lá no fundão também, né? Porque o que eu acho, assim, e uma coisa que o guerreiro faz, né, muito bem, assim, é como que é escutar os alunos, é escuta dos alunos. Acho que isso já se coloca como uma prática. A própria ideia do círculo mostra isso, né? Só que eu acho que a gente precisa avançar para além da escuta. Porque uma coisa é eu escutar o aluno, outra coisa é eu acolher esse repertório, que é um repertório afetivo, que é um repertório imaginário muito potente, e dizer para esse aluno assim, eu estou aqui te ouvindo, e isso aqui é conhecimento também. Né? Tem uma frase que eu usei para um outro texto que eu vou ler, né? A escola muito pouco avança, né, em dialogar quem eu sou, quem é esse aluno, e o que ele sabe. Tá? Então, a gente precisa acolher, mais uma vez, né, acolher esse repertório, e se a gente não acolher afetivamente esse repertório, esses saberes, a gente não vai conseguir desafiar os alunos para novas descobertas. Esse é um percurso que a gente faz juntos em sala de aula. Né? A gente não é professor sozinho, a gente é professor com os nossos alunos. Talvez por isso que a gente está com tanta dificuldade de lidar com essa questão do ensino remoto, porque a gente trabalha na coletividade, não na individualidade. Na escola pública periférica, mais ainda, todo mundo anda junto. Né? Teria mais coisas para falar, mas enfim, o tempo é curto, por hora é isso. Obrigada. Muito obrigada, professora Ana Paula, pelas suas contribuições. A Kelly pediu uns minutinhos, né? Tivemos uma rodada final de despedidas. Alguém quer perguntar alguma coisa antes disso? Daí vai falando ali no chat. Aí vou passar para as considerações finais. Kelly. Pois é, para não me alongar muito, eu pensei no seguinte: a gente podia colocar os links, assim, né? Porque o que eu queria fazer era indicar algumas coisas. Teve um podcast que eu ouvi recentemente, chamado Racismo, Protestos nos Estados Unidos e a Cobertura da Mídia Brasileira, que é do Nós da Imprensa, com a Ana Maria Gonçalves, que a Jaque citou ontem, né, do Um Defeito de Cor, que é um livro que eu ainda quero ler, não caiu nas minhas mãos ainda. E nesse podcast ele fala que 90% dos jornalistas de vários veículos brasileiros grandes, tipo Folha de São Paulo, Globo, etc., são brancos e homens, não, 70% homens, 90% brancos. Então, eu achei interessante, assim, que ele resumindo o seguinte: o jornalismo é um homem branco. Dá para a gente pensar que vários outros campos, né, acabaram sendo assim também, como a literatura que eu já citei, e a ciência e tal. E não é por acaso, né? E também outra coisa que a Ana Maria falou, que acabou dando nos dedos indiretamente do repórter, que pelo que eu entendi também era um homem branco.
quando ela disse assim, bom, quando tem que falar sobre racismo, me chamam. E quando tem que falar sobre literatura, aí chamam alguém, e esse alguém sempre é branco, né? Foi o que a gente tentou não fazer aqui na Semana Literária. A gente tentou dar protagonismo, né, para os negros, para os brancos só falarem aqui sobre branquitude, para os negros falarem sobre literatura, sobre leitura, como alunos, como professores, como autores, né? Por quê? Porque é um papel que eles exercem, que acabam, por causa do racismo, tendo menos espaço, e não por uma questão meritocrática que, né? Ai, não se esforçaram o suficiente, a gente sabe que não é bem isso, né? E então a gente tentou fazer isso, né? Então tem outros canais ali, eu já citei GL10, já falei da Lia, também vou colocar aqui embaixo. Não quero me alongar muito, porque como a gente já falou, esse assunto não tem muito como fechar agora, né? É uma coisa para a gente abrir e retomar nas nossas práticas. Eu quero indicar também. Posso, Jaque? Pode falar, Ana. Eu quero indicar O Perigo de uma História Única, da Chimamanda. Também tenho a conferência do TED. E a Bell Hooks, Ensinando a Transgredir a Educação como Prática da Liberdade. E a Djamila, né, com um pequeno manual antirracista. O portal é... O lugar de fala é muito bom também. A Djamila. Aliás, essa GL10 coleção ou é GL10? Eu nunca sei. GL10. GL10, né? GL10. É maravilhoso. Aprendi há pouco também, que é, né, de origem iorubá, né? Aí aprendi há pouco também, que é GL10 que se chama. Eu tinha comentado, né, Paula, naquela minha live sobre a coleção Feminismos Plurais, toda ela é muito interessante. Mas pode continuar, Ana, eu achei que tu tinha terminado. Não, e eu acho assim, nós, professores brancos, né, pessoas brancas, a gente tem que parar de achar que a gente fica meio assim de falar sobre branquitude. O que a gente tem que fazer é sentar e estudar, ler, e parar de achar que as pessoas negras são enciclopédia para tudo que é questão relacionada ao racismo, né? A Djamila chama que as pessoas tiram ela para a Wiki preta, né? Então, a gente tem que sentar e estudar. Não adianta, não tem outro caminho. Né? E se letrar racialmente. Perfeito. Perfeito. Então, gurias, esse estudo não se esgota, espero que a gente tenha outras formações também com esse tema e que, enfim, algum dia a gente possa não precisar, né, fazer esse tipo de coisa quando nós conseguimos, então, mudar a estrutura dessa sociedade. Agora a gente vai encerrar, então, fazer o encerramento, né? Kelly. Oi? Tu tem que falar umas palavras. Tenho que falar algumas palavrinhas, né? A gente gostaria de agradecer essa semana a participação de todos, a autoria das colegas que criaram contações maravilhosas, né? Que foram inesperadas, assim, porque não era uma obrigação, uma coisa assim, né? Era uma coisa participativa, e quando veio cada vez mais coisas, né? Muitos criaram mais de uma, gente que nem tinha turma. Deram vida à nossa colorido. Semana Literária. Além das nossas lives, a participação das professoras dos anos iniciais e de alguns setores e de algumas professoras também de área foram, assim, ó, deram vida. Muito obrigada. Os alunos, eu tenho certeza que tocou o coraçãozinho deles, escutar a voz da sua prof, ver a imagem, ver os efeitos.
Olha, tivemos revelações, né, de pessoas fazendo efeitos especiais, mas a plena contação já foi muito, muito boa, muito gostosa. Mas tu tem que falar umas palavrinhas mágicas, Kelly, é isso que eu estava falando. Pois era o que eu estava dizendo, a gente gostaria de agradecer. Agradecer a todos, né? Agradecer a uma pessoa que eu não sei se eu já citei, né? Mas não que eu tenha me esquecido, é porque a gente está dando esse protagonismo, né? Às pessoas negras que a gente já tinha dito, que foi a professora Márcia Knorre, que foi a mentora dessa semana. A Enara sempre faz questão de lembrar. Mas a gente está se despedindo da Enara, né? A Enara é a cabeça, né, pensante da nossa biblioteca. Os alunos, eu gosto de brincar com os alunos e a Nara, né, fica até braba comigo, eu digo que a Nara briga comigo, né, e agora ela tá fazendo a cerimônia de passar a cuia pra Jaque, que agora quem briga comigo é a Jaque, né. Olha, e agora a Enara tá recebendo uma coisa muito importante. Ai, meu Deus. Vamos aguardar a Enara, então? Cadê a Enara? Ai, Então, Enara. Ao vivo, então, aqui, ó, em nome da direção da escola, essa professora maravilhosa aqui. Beijo. Merecedora. Essa é uma homenagem de todos os colegas da rede para a Enara, da rede da escola. Da escola. A Enara é conhecida na rede, pessoal. Bom, A eu vou Enara ter que que dá falar. o sangue. Eu não ia falar, vou ter que falar de novo, né? Então, Aham. assim, ó, Vai, eu sempre vou botar a flor aqui do meu lado, ó, porque é um presentão. Vamos fechar o microfone pra gente ouvir que vai dar eco. Vamos deixar a Enara falar. A Kelly começou muito bem falando que a gente nunca pode deixar de lembrar que quem colocou essa semente, que plantou essa sementinha foi a Márcia. Quando eu falo isso, ela também me diz, mas teve gente que cultivou, que fez o movimento crescer. E essas pessoas foram vocês, nós todos que acreditamos nesse trabalho, que acreditamos que esse trabalho é muito importante, né? Eu acho que a Semana Literária tem o trabalho de organizar, mas quem compra a ideia e quem faz são vocês, somos nós como escola. Eu agradeço, então, de coração, os presentes que eu ganhei. Encerramos. Eu tenho que agradecer também a Jaque, que entrou agora na biblioteca e ela teve um trabalho que não aparece, e é um trabalho estafante, que é o tecnológico, que é um trabalho bem cansativo e que vai até madrugadas, e ontem a gente teve ali aquela queda no trabalho dela, que não foi possível. Então, tem essa parte, assim, que a gente está caminhando, engatinhando, e a Jaque entrou e deu um baita de um apoio, a Cíntia também como direção. Achei assim uma coisa bem interessante nessa última edição, a direção participar ativamente de todas as atividades. Isso é uma coisa assim muito legal, que faz com que a Semana Literária se sustente, sobreviva e continue. Tá, gente? Foi maravilhoso. Olha, agora eu vou escutar cada live direitinho, os livros, eu vou anotar todos também, porque eu preciso estudar muito. Eu preciso que tu espere mais um pouquinho, Nara, porque como a gente é muito tecnológica, não é só flor, não é só cesta, tem mais coisa. Segura o